Vamos dar início a mais uma aula. Eu sou o professor Stanley Costa e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre potenciação de números naturais. A característica matemática de uma potenciação, ela vem com esse formato aqui para mim, que isso aqui é chamado de leitura matemática, onde eu vou ter uma base, um expoente e uma multiplicação entre fatores iguais. Calma, não compreendeu a linguagem matemática? Vamos tentar esclarecer aqui na linguagem do nosso dia a dia, que a gente vai trabalhar. Lá na potência a gente vai enfrentar várias e várias situações no nosso cotidiano. E ela vai aparecer assim para mim, ó, com um número natural em destaque, que vai ser o meu maior número da operação, um número natural bem pequenininho, que é o menor número, que eu vou chamar ele de expoente, o maior número eu vou chamar ele de base, e a multiplicação dessa minha base, a gente vai chamar ela de fatores iguais, que é a multiplicação da base em fatores iguais. E a minha resposta é a potência. Então vamos fazer um exemplo aqui, para ficar bem claro, bem compreensível para a gente. Primeiramente, eu tenho que achar o valor dessa potência do primeiro exemplo, que ele está trazendo para mim 3 elevado a 2, ou a partir de hoje não vai ser mais essa linguagem que a gente vai levar, a gente vai ler assim, 3 elevado ao quadrado. Sempre quando aparecer o 2, a gente vai chamar ele de quadrado. 2 elevado a 3, não também, será 2 elevado ao cubo. São apenas esses dois expoentes, o 2 e o 3, que vai ter uma leitura e uma linguagem bem diferenciada. Quando for 2, a gente vai ler ao quadrado, e quando for 3, a gente vai ler ao cubo. Então vamos prosseguindo. Na próxima, a leitura vai ser simples. Nosso dia a dia, ó. 2 elevado a quinta, se aparecesse mais, elevado a sexta, elevado a sétima e elevado a oitava, vai embora. Os únicos que vão ser diferenciados vai ser o 2 e o 3, que um vai ser chamado de ao quadrado e o outro vai ser chamado de ao cubo. Para a gente começar a desenvolver os cálculos da potência, eu tenho que lembrar um ponto muito importante, onde o pessoal confunde muito. Não é a multiplicação do número maior pelo número menor, isso não existe, gente. A partir de agora vamos esquecer isso. Não é 3 vezes 2, não é 2 vezes 3, não é 5 vezes 4, não é 2 vezes 5. Lembra, o expoente é o cara que está aqui em cima, é o número menor. Ele que vai determinar para mim quantas vezes eu vou multiplicar a base. Por exemplo, se aqui é 2, eu tenho 3 elevado ao quadrado. Ela está dizendo para mim que eu tenho que multiplicar a base 2 vezes. Olha só. 1, 2, viu? Está determinando para eu multiplicar 2 vezes. Vamos para o segundo exemplo. 2 elevado ao cubo. Se é 3, ela está identificando para mim e está falando da seguinte forma. Você vai multiplicar em fatores iguais o 2 quantas vezes? 3 vezes. E é isso que eu vou fazer, ó. 2, 3 vezes. Aqui o expoente é 4, então ele está determinando para mim multiplicar quantas vezes a base? 4 vezes. De novo, não é 5 vezes 4, então vou fazer. 2, 3, 4, viu? Todos os exemplos eu estou só determinando a quantidade de multiplicação de fatores iguais conforme o expoente está me pedindo. Aqui o expoente já é 5, então vamos lá. Já pegou a mãe? Isso, vou multiplicar 5 vezes, então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, viu? Não tem segredo. O que eu quero te deixar claro, que não existe esse negócio de 3 vezes 2, 2 vezes 3, 4 vezes 5 e 2 vezes 5. Esquece isso a partir de hoje. Lembra, potência, o expoente determina para mim quantas vezes eu multiplico a base, o expoente determina quantas vezes eu multiplico a base. Para mim saber o resultado da potência, eu tenho que só desenvolver a operação. Olha aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Aqui eu já tenho um número a mais, então é uma multiplicação sucessiva. Eu vou fazer o seguinte, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então a minha resposta final seria que 2 elevado ao cubo é igual a 8. Próximo exemplo, 5 elevado a 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 25, eu tenho que é 125. E 125 vezes 5, para fechar, 625. Logo, 5 elevado a quarta é igual a 625. Olha aí, ó. 2 elevado a quinta, eu estou multiplicando 2 5 vezes. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2,
16. E para fechar, 16 vezes 2, 32. Então a resposta seria 32. Desenvolver a multiplicação das bases para poder obter o resultado da minha potência. 3 elevado ao quadrado deu 9. 2 elevado ao cubo deu 8. 5 elevado à quarta, 625. 2 elevado à quinta, 32. Só é fazer as multiplicações sucessivas conforme é tabuado. Eu tenho casos especiais na potência que eu não posso deixar passar. Eu tenho que estar sempre atento a esses casos especiais. 2 elevado a 0 e o outro é 3 elevado a 1. São só esses dois casos especiais, quando é elevado a 0 e quando é elevado a 1. Quando ele vinha elevado a 0, eu tenho que lembrar que todo número que for elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, lembra sempre disso. Todo número elevado a 0, todo número elevado a 0 será sempre igual a 1. Então, qualquer número que aparecer o expoente 0, a resposta vai ser 1. Aqui já é diferente. Todo número elevado a 1. Toda vez que ele vinha elevado ao expoente 1, a minha resposta vai ser ela mesma. Então, lembra. Todo número elevado ao expoente 1 será ele mesmo. Quer dizer que a resposta vai ser ela mesma. Será ele mesmo. Então, não tem muito segredo. Só tem que observar quando for só esses casos especiais para não ficar batendo cabeça. Que nem esse aqui, ó. Eu tenho 7.583 elevado a 0. Não preciso ficar tentando tirar potência, porque eu sei que aqui o expoente é 0. Toda vez que o expoente for igual a 0, resposta vai ser 1. Independente de quantos algarismos vir aí. Pode vir um algarismo maior do mundo. Elevou a 0, vai ser 1. 1.565 é elevado a 0? É. Toda vez que ele for elevado a 0, 1. Vamos para o segundo caso especial aqui ao lado. 2.345. Observei, é elevado a 1. Se ele é elevado a 1, todo número elevado a 1 será ele mesmo. Então eu vou só repetir ele na resposta. 2.345. Olha o outro exemplo. 4.865. Expoente 1, caso especial. Toda vez que for elevado a 1, só é repetir o número. A leitura das potências. Como eu vou ler a potência? Já falei para vocês, resumi lá na frente, quando vir o 2 e o 3. Então, é bem fácil de eu escrever isso por extenso. Só basta que eu lembre que quando for o 2 é ao quadrado e quando for o 3 é ao cubo. E aí eu procedo normalmente com a leitura. Ó. 4 ao quadrado. Do jeito que eu estou lendo, é a maneira que eu vou escrever por extenso. Ó. Então, vou botar aqui, ó. 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, viu? A leitura é da forma que eu escrevo, da forma que eu estou lendo. 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, caso especial, 2 ou 3. Então eu vou botar aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Então não posso esquecer, ó. Toda vez que for um 2 aqui eu vou chamar de quadrado e quando for um 3 eu vou chamar de cubo. E os demais? Os demais você vai escrever do jeito que você está lendo. 6 elevado a quinta, 6 elevado a sexta, sétima e vai embora. Então vamos botar aqui para fechar. Esse aqui eu tenho 6 sempre elevado a quinta potência. Do jeito que você lê é o jeito que você escreve. A quinta potência. Então não tem segredo a leitura da potência, só tem que lembrar que existem dois casos especiais, que é o 2 e o 3. O 2 vai ser chamado de quadrado, o 3 vai ser chamado de cubo, beleza? Sendo assim, a gente está finalizando a nossa aula de introdução às potências.